no ar mais um Toca Podcast. Para quem não me conhece, eu sou o Paulo e comigo quem está aqui hoje... Boa noite, galera! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Toca Podcast. E hoje, quem é que está com a gente, amor? É uma pessoa que, pelo que eu vi, a voz dela abala as estruturas dos teatros em que ela se apresenta. Eu fiquei sabendo e ela já vai contar pra gente o que aconteceu. Estamos aqui com Vanessa Rafaeli! Olá, boa noite. Muito bom estar aqui com vocês. Seja bem-vinda! Muito obrigada. Vanessa, vamos começar para a galera que não te conhece, contando um pouquinho da tua trajetória, né? Vanessa é cantora, Vanessa tem aí uma banda hoje que é cover do Nightwish, que é uma banda de metal. Não sei como é que eu podia explicar o metal. É metal melódico? Metal sinfônico. Metal sinfônico, perfeito. E para ser uma vocalista de uma banda assim, precisa ter um dom extra. Ela é uma cantora de ópera também. Vanessa, como começou tudo isso? Há 3 anos atrás, né, estava passando por uma situação bem complicada, saindo de um relacionamento abusivo, né, e não contava de entrar numa banda. A minha aluna, ela foi fazer teste nessa banda, só que a minha aluna não ficaria, né, nessa banda. Caramba! Então ela disse, professora, você quer cantar? E eu fui só para dar apoio moral. Para quem não sabe, você é professora de canto, né? Sou professora técnica vocal. de canto e acompanhei minha aluna na banda, que hoje eu sou vocal. Só que a minha aluna ia embora para a Itália. Eles pediram, né? Eu estava lá, né? Eu sabia algumas músicas do Nightwish. Quando eu cantei, eles ficaram maravilhados, assim, De cara, fecharam comigo. Show! E Vanessa, me conte, assim, porque nesse mercado, para você entrar, assim, simplesmente numa banda, é difícil, né? Acho que é toda uma... Há uma exigência. Uma exigência, né? Você precisa se adaptar até ao repertório da banda, o estilo. Como é que foi esse começo com a banda? Quando eu cheguei em Curitiba, eu só estava vendo ópera. Eu só estava voltada para música erudita. Já não sabia mais... como era cantar em banda, que a última banda que eu havia cantado seria na minha terra mesmo, né? Eu sou de Belém do Pará, mas morava no Amapá, então eu considero também o Amapá do norte do Brasil. Norte do Brasil. E veio parar em Curitiba como? Foi justamente porque eu cantei com um grande maestro, né? O André Matos, falecido André Matos. Sim, sim. E eu fui fazer um trabalho com ele, né? Fazendo back vocal para ele. Nisso ele se impressionou com a minha voz e me chamou para conversar. E disse que eu tinha grande possibilidade de seguir carreira. Caramba! Eu era funcionária pública na época. Lá no Amapá. Larguei tudo para viver de música. E foi uma troca que valeu a pena? Valeu a pena, porque hoje eu sou feliz todos os dias. E nessa época que você morava lá no Amapá, não era dessa época esse relacionamento que você terminou, né? Não, era daqui mesmo. Daqui de Curitiba. Foi quando você veio morar aqui, né? Estava muito fragilizada, não contava em voltar a cantar em banda. Você estava só dando aula de canto, estava fazendo alguns trabalhos. Isso. E aí veio o convite. E fazia parte da ópera João e Maria, né? Eu faço parte do elenco principal da ópera João e Maria, aqui de Curitiba. Eu fazendo o papel da mãe de João e Maria. É bem diferente, né? São repertórios bem diferentes, né? Total diferente. Você já sabia todas as músicas do Nightwish? Ou foi assim... Não, eu tive que aprender mesmo do zero algumas coisas. Eu conhecia poucas músicas mesmo. O Nightwish, se não me engano, acho que é uma banda que teve algumas vocalistas já, né? Sim. E você se identifica mais, assim, com uma ou com outra? Eu me Tem identifico. alguma, assim, que você se identifica mais no sentido de gostar de cantar mais o estilo dela? Como que é isso? Eu gosto muito da Tarja Turunen. Acho que é a mais conhecida, né? É a mais conhecida. A Flor Jansen é legal, mas a Tarja tá no meu coração, porque eu comecei a ser cantora lírica por causa da Tarja. Por causa dela? Eu tinha 12 anos de idade... ouvindo Nightwish, eu falei, é isso que eu quero fazer. Isso é pra gente ver como a música influencia... Não tem fronteiras também, e ela né, amor? influencia as pessoas de um jeito, né? Que muita criançada gostaria, né? Os meninos, no caso, né? A molecada gostaria de ser jogador de futebol, bombeiro. Mas
hoje em dia parece que tem menos o cara que quer ser o cara da banda, né? Sim. E existia uma época que era muito comum isso, né? Pelo menos aqui, pelo menos onde eu convivi, né, com as pessoas, falavam, dizia assim, puta, um dia eu quero ser um grande baterista, outro quero ser um grande guitarrista. Foi mais ou menos isso contigo, então? Nossa, quando eu vi ela, eu ouvi o Nightwish, eu falei assim, nossa, eu já ouvia a Rádio Cultura, né, Sim. na época, e eu ficava deitada do lado do som, ouvindo, tipo, Luciano Pavarotti, ouvindo grandes Ópera. vozes, ouvia ópera. Mesmo com 8, 7 anos de idade, já tinha um amor pela ópera. Só que querer estudar foi a partir do momento que eu vi o Nightwish. Nossa, Tinha a ver. foi uma paixão tão grande. Eu falei, nossa. E aí eu fui para a escola técnica de música de lá da minha cidade, sabe? Para poder estudar. Desenvolver, Pra esse desenvolver. essa vontade de fazer parte da música. Sim, aí eu fui. E aí me gera uma curiosidade, porque, vamos lá, nós estamos falando aqui do Pavarotti, falamos do Nightwish, que em comum tem talvez o estilo ali de estudo e de desenvolvimento da voz, talvez, né? Claro, estamos falando do homem e de uma mulher, mas são cantos que se unem, de certa forma, no mesmo estilo, né? O vocal. Então, do metal até a música clássica, assim, o que mais você gosta? Porque, pelo jeito, você deve ser bem versátil, né? Você gosta das duas coisas. Na verdade, assim, eu já atuei em todos os estilos do metal. Certo. Tive uma banda de thrash metal que eu Nossa. fazia vocal gutural. Atualmente tem uma banda de heavy metal tradicional, né? Que é até com meu namorado, né? Eu tenho, ele toca numa banda aqui que se chama Maiden CWB. É o Iron Maiden Cover, né? Legal. E aí a gente fez uma parceria aí que tá dando certo. Que bacana. Nós fazendo um repertório bem variado dentro do metal tradicional. A minha curiosidade vamos lá então, dentro do thrash metal, o que exatamente vocês cantavam? Só para eu entender, o que tá na tua cabeça e o que você gostava de reproduzir. Era a Mercy Killing, né? Que era uma banda autoral, né? Mas eu sempre gostei de thrash metal, gostava de Creator, do Tankard, sabe? Sempre ouvia o thrash metal mais, né? E o Creator, me corrija, nosso amigo Clóvis, se eu estiver errado, banda alemã, anos 80, né? Sim. E como Creator tem ali sem querer, esses dias eu estava me avaliando, digamos, né? Ouvindo as músicas, falando, nossa, de repente eu percebi que eu gosto muito do metal alemão, porque tem o Creator, vai ter o Destruction, se não me engano é alemão também. É alemão. Não sou um fã de Rammstein, embora seja uma banda alemã também super conhecida, né? Mas eu olhando assim, nossa, eu gosto bastante de metal alemão e não tinha me dado conta disso, porque eles não cantam em alemão, né? Eles cantam em inglês, né? E fora, então, do eixo Estados Unidos, Alemanha, talvez Inglaterra, tem mais alguma coisa de outros países, assim, que te agrada bastante? Nossa, eu sou muito eclética, né? Então, tem coisas, com certeza, que me agradam. Eu gosto muito... É um estilo mais atual, né? Que é Ginger, né? Eu acho muito legal. A Ginger é aquela banda que a moça tem uma extensão vocal que ela sai do lírico pro gutural. Acho que é a música mais famosa dela, acho que é Pieces o nome, não é? Uma que sai mesmo, assim, do lírico super alto e cai para um gutural brutal, assim. É essa que você tá falando? Ela é incrível. Eu acho, para mim, ela é uma referência. E como eu faço também, né, drives, né, faço vocal gutural, para mim ela é uma referência maravilhosa. Assim. Como que foi essa tua experiência com o André Matos? Foi um divisor de águas, assim, porque eu já queria sair do funcionalismo público, não queria mais trabalhar. Né? Onde que ele te ouviu cantando? Foi no teatro, fazendo os backs, né, para algumas músicas. O próprio ensaio, assim, ele já olhou, assim, de forma diferente, né? Daí o trabalho. veio, convidou e... Aí, depois do show, que ele veio conversar comigo. Ele era um cara incrível, humilde, né? Fácil de lidar, assim, bem tranquilo. Exigente, assim, no... Não.
Tranquilão. Tranquilo. Não, nada exigente, assim. Talvez porque o cara, acho que já, né, sabendo... o cara quando sabe que o parceiro do lado é gabaritado, ele já nem... né, não precisa se preocupar, né? Nossa, ele foi um amor, assim, com a gente, assim, com a banda base, né, pra ele. Ele foi um amor com a gente. E Tratou. você canta alguma coisa do Angra também? Já cantei muito Angra. O que você gostava? O que você gosta de cantar do Angra? Eu gosto das clássicas, né? Carry On, Sim. Carry On é a mais famosa? Angels Cry. Uhum. Eu sou eu tenho uma preferência pela época do André, né? Sim. Se identifica muito com ele. Muito. Agora, assim, até não sei se você tinha alguma pergunta, é que eu tô cortando já divagando aqui. Curiosidades que eu tenho, já que você, enquanto coaching vocal, né? Te pergunto assim, para quem não manja da música, tá? Sob a ótica musical, quais são os tipos de voz? Né? Digo, temos lá, pro leigo é agudo, médio e grave, correto? Uhum. Mas eu sei que tem uns nomes diferentes para homem e para mulher, não tem? Sim. Para homens há a diferença aqui. Tenor, né? Barítono, baixos. Tá, né? o cara que canta, o Pavarotti era um tenor, Era um tenor. que é o grave, é isso? Existem vários tipos de tenores. Pode ser um tenor espinto, um tenor lírico. Então, há dentro dessa classificação, existe também... Eu sou o quê? Olha... Tinha que te ouvir cantar, amor. Pra Não, saber. mas ouvindo você falando, Aham. você parece barítono. Tipo, é um médio, Olha. assim? Médio. Olha. É tipo, se eu quiser arriscar sei lá, Vai, amor, fala. Fígaro. Não. Tem que ter uma voz muito mais potente, né? Não dá pra ser o sole meu. Amor, Eu você sou ruim, tinha eu não sei que cantar. investir Você aí, ó. conseguiria ensinar um cara como eu a cantar? Eu ensino pessoas que você nem imagina, até fanho. Sério? Tá? E como é? E eles aprendem. Ensinar um fã a cantar. Olha, eu ensinei e olha que deu um resultado maravilhoso. Tá, e só finalizando aqui então. Pera aí. lá. Temos lá então. Quero saber mais sobre isso. O tenor, o barítono seria o médio, isso? E daí o som mais agudo... O tenor é o mais agudo. O tenor é o mais O agudo? barítono é o médio e o baixo é o mais grave. Ah, tá. E o soprano é o quê, então? Soprano é só mulheres, né? Ah, É uma olha aí, classificação por isso que eu somente para perguntei. mulheres. Soprano é soprano, mezzo-soprano, a soprano é a aguda, a mezzo-soprano é a média e a contralto é a grave. Olha, Fora as outras classificações extras que existem. e você se enquadra, Eu sou soprano. você é soprano. Soprano. Perfeito. É engraçado, né? Porque, pelo menos, assim, o leigão aqui, né? Quando vê o pessoal que vem cantar no Guaíra e tal, né? Realmente, agora você falando, me lembro que chamam de fato, né? Vai vir a soprano, tal. Aí, ou então os tenores, blá, blá, blá. O setor, eu nunca vi alguém anunciar, tipo assim, hoje teremos show com os 3 barítonos, tipo... Seria... Tem um motivo para isso? Digo, realmente a voz do tenor, a voz do soprano, elas são vozes mais... É porque ela geralmente é que fica com a melodia principal, Mais né? melódico. É o que fica com a linha principal. Boa. Então, é por isso que tem muito mais ostentação. A dúvida do peão é essa, entendeu? Porque Agora, eu fico quem me tem uma perguntando. voz super potente como a da Vanessa, já deve ter percebido que no começo dessa entrevista a gente também deu um spoiler do que o que eu vou perguntar agora. É verdade que apagaram as luzes do Guaíra a hora que você começou a cantar? Tipo, deu um tilt no teatro? É verdade. Foi o técnico de som chegou comigo. Eu pensei que ele estava tirando, assim, né? Você ia cantar com a banda da Polícia Militar, né? E aí? Aí começou. A hora que eu cantava, as luzes se apagavam. Caramba. Porque eu entrei com muita potência. Né? E o que você cantou? A área da Rainha da Noite, Linda. né? De Mozart. E como eu entrei com tudo, aí o técnico de som, olha, maneira aí na potência na tua voz, porque
As luzes do teatro não estão aguentando. Cara, e como explicar isso pro afegão médio? Porque eu ouvi falar das Eu não luzes sabia falharem. isso. Contigo foi a primeira vez também? Foi a primeira vez. Olha só, hein? Gente, deu um curto-circuito na... Que honra, né, no Guaíra? Pois é. E como é que você saiu disso? Continuou cantando com a luz apagada? Eu Ligou a lanterninha do celular. Continuei cantando com a luz apagada. E o público? Qual foi a reação? Nossa, o público ficou maravilhado, né? Porque é uma Aplaudiu, área super Dificílima. difícil. E ninguém estava acreditando. Que louco, hein? Vamos colocar um trechinho pra galera assistir aí. Deve ter na internet, né, gente? Vamos dar uma olhada aqui no áudio aqui. Vamos exibir esse trecho aqui. Caramba, e apaga a luz mesmo. Toda hora. A hora que eu entrava, apagava a luz. Bom, as nossas luzes aqui não são potentes igual a do Guaíra, então... Mas se quiser dar uma palhinha, só afasta o microfone e vamos lá. Não vira pras lâmpadas, por favor. Pode dar uma palhinha? Posso. Ai, vamos lá então, meu Deus. Meu Deus, deixa eu ver aqui agora pra ajeitar o áudio. Vamos lá então. Vou um pequeno trecho. Ok. Quando vivo solita per la via, la gente sospira e la bellezza mia tutta ricerchi da capo a piedi. Aê! Aí na edição você coloca a luz assim. Que linda! Parabéns! Show, hein? Obrigada. Cara, que vozeiraço, hein? Saindo de uma menina de 1,60 m? Menos até. Menos 56. ainda? Ai, Caramba, garganta. que vozeirão! E me impressiona, não houve aquecimento, não foi combinado. Não, Ela só falou, não, eu só aqui, saiu. palhinha. Incrível, lindo, lindo, lindo. Parabéns. Agora eu duvido que você faça igual, vai lá. Não, eu não tenho jeito pra isso, Como amor. assim? não. Ela fez, nem se aqueceu. Aliás, quer um eu minuto, quer vou 5 minutos? contar um segredo aí que ninguém sabe, né? O Paulo já sabe, porque eu já contei pra ele. Eu já contei aqui no podcast. Já contou? Já uma vez. Já contou? Pode Então, falar. se você que não tá ligado, quando eu tinha uns 7, 8 anos, um dia brincando na praia, nas férias de verão, eu cismei que eu queria ser cantora de ópera, mas eu mal sabia o que era ópera, né? Eu acho que eu tinha visto uma vez na televisão, alguma coisa, e eu disse, não, eu quero ser cantora de ópera. Obviamente, todo mundo deu risada. Eu peguei um caderno e comecei a escrever a minha ópera, porque não bastava cantar uma ópera, eu tinha que escrever a minha letra, né? E comecei. Gente, uma criança de 7, 8 anos, o que é que vai escrever, né? Eu fiz um monte de ó. Porque a ópera da Lana é... Era tipo isso. E aí comecei a interpretando, escrever vai coisas de criança, tipo, o gato subiu no telhado, o gato foi passear pela subiu vizinhança. no telhado. E aí chegou na praia, nós na praia, no guarda-sol, e aí eu comecei a brincar, obviamente, e comecei com a minha ópera. Eu disse, gente, agora eu vou cantar a minha ópera. Imagina um cotoco na praia cantando, né? Tipo, obviamente que foi uma palhaçada, porque a minha ópera era Itapema só... toda Rio. A galinha foi atravessar a rua. E tudo tinha, assim, cada frase tinha um na sequência. E foi divertidíssimo. Dá pra Eu lembro muito interpretar dessa história. essa ópera que ela escreveu? Você Na verdade, consegue... dá para interpretar qualquer coisa. Você conseguiria fazer uma interpretação disso pra mostrar que ela poderia ter seguido? Eu poderia ter sido uma consegui- cantora de Eu ópera. já vou abaixar o volume do áudio. Faltou Vanessa Rafael na minha vida, gente. Tipo, gato subiu no telhado, tem como? Tem como. Opa, então Tudo é possível. você faria pra mim, por favor? O quê? O gato subiu no telhado, pra mostrar pra ela? O gato subiu no telhado. Eu tô emocionada, minha E ópera a sua virou. ópera foi cantada por alguém muito inteligente. Adorei, Cara, devia ter obrigada. trazido teu livro de óperas. Eu acho também. Não, mas sabe que assim, eu falei brincando, óbvio, mas você vê como a voz treinada deixa Maravilhosa. qualquer coisa bonita.
Agora, aí, depois, claro, eu já estava um pouco mais crescidinha, aí a gente já começou a ouvir outras coisas, inclusive os Três Tenores e outros artistas, assim, e admirava muito aquela voz. E brincando em casa, acho que não tem quem, na época, não assistia o Edson Cordeiro cantar e tentar imitar aquele timbre agudíssimo, né? Acho que todo mundo em casa um dia brincou de imitar o Edson Acho Cordeiro. que eu e o Clóvis não. Ainda Você já não, brincou amor? de imitar ele, Clóvis? Já? Então é só eu que não. Péssimo! Péssimo! Não, mas no meu caso Cadê era o barulhinho por conta do... da era por conta da propaganda do Cadete, no meu caso. Essa. Entendeu? Que tocava essa música. Ou era do Monza? Não sei, amor. Mas olha que legal, né? Mas você lembra deles, né? Eu Cantando na lembro, TV. é essa área que eu cantei. Sim. Nossa, Mas você lembra do Edson Cordeiro cantando na sim. televisão? O Edson Cordeiro, ele era contratenor, né? Na época, o contratenor equivale uma mezzo. Ele sempre está nos médios, né? Como se equivalesse a uma mulher. Caramba. Né? Então, por isso que ele também tinha... Você chegou a conhecê-lo pessoalmente? Não cheguei a conhecê-lo pessoalmente. Quem você admirava muito, assim, e um dia você teve a oportunidade de cantar junto? Ou ainda não rolou? E quem é a pessoa? Já rolou, que foi o André Matos. Ah! Nossa, eu ouvia Angra quase toda hora, né? Na minha adolescência, assim. Nossa, eu era apaixonada por Angra. E o André Matos, ele se classifica como? Tenor. Ele é um tenor. Ele é um tenor. Entendi. E o pessoal, as pessoas que não entendem, falam que ele é contratenor. Não é contratenor. Esse pessoal que não entende chama um cara de contratenor, como é que pode isso? Mitos Tá cara que ele é um revelados. tenor, né, meu? É um tenor. Não, assim, eu brinco porque, de fato, eu sou esse cara que não entende nada. E aí fica também, nossa, por que é isso, por que é aquilo, né? E uma coisa importante ainda para você que é profissional da área, o quão importante é ter o tal do ouvido absoluto? Eu tenho ouvido relativo, né? Uhum. Mas treino sempre para ter o absoluto, né? Mas não rola aquela coisa de tipo assim, tocou o telefone? Esse telefone está em o relativo ele já consegue também, mas é um problema ter o ouvido absoluto, na verdade. Deve incomodar. Incomoda. Nossa, para as pessoas assim que têm ouvido absoluto que eu conheço, elas sempre estão raivosas, assim. Não, peraí, eu não tô entendendo o que Essa deixa campainha essas em pessoas dó. É tipo... isso? Não, é sirene. Ficar ouvindo, sabe? É ruim ficar ouvindo o tempo todo e identificando todas as coisas, assim. Você sabe que o meu irmão, que é médico, diz que o problema de ser médico é que você sabe o que acontece no corpo. Aí te preocupa certas coisas. Imagino que deve ser a mesma coisa, né? Porque daí tudo chama a atenção da pessoa, todos os barulhos. Deve ficar inconsciente você... isso é um mi sustenido. Conviver com isso, né? Não, gente, eu acho que tudo que é demais, né, atrapalha. Que é o caso do absoluto. Eu estou feliz com o meu ouvido relativo. Mas deixou, então, assim, não é mais uma coisa, um pré-requisito para ser... Porque a gente ouvia muito isso um tempo atrás. Não, fulano, o ouvido dele nem é absoluto. Mas eu falo, o cara saber cantar e saber identificar todos os sons, talvez não ande, então, de mão dada. Assim, mas não é nem questão de identificar os sons, mas os tons, né? Os daí tons, não é questão desculpa, de ouvido eu absoluto. me expressei mal, os tons, O ouvido exatamente. absoluto é um pouco mais além daí. Ajuda quem tem um bom ouvido melódico, vai ajudar, evidente, a cantar melhor, mas quem tem um relativo, que é um ouvido também treinado, né? Vai ter a mesma ou até mais êxito, sabe? Nos estudos musicais. Entendi. Porque é uma coisa... E eu acho que deve ser tão difícil treinar, né? Nossa, é um trabalho árduo. A pessoa sabe que tem? Desde sempre? Ou é depois de muito treino que ela desenvolve? O relativo, ele é desenvolvido, né? O absoluto, algumas pessoas já nascem com o absoluto. Mas tem pessoas que, devido a estudar muito, têm como se tornarem absoluto.
Vai pelo estudo, Treino, né? Pelo, né? muito Quem não é treino. nada, vocês chamam, tipo, aquele é um ouvido nada. É um desafinado? A maioria a maioria tem ouvido relativo, Tá. sabe? A maioria é relativo. Treinando você consegue. A música, ela é muito inclusiva. Qualquer pessoa pode estudá-la. E Lá idade também não deve ser Não um... tem idade. um Eu problema. tenho aluno de 84 anos, Caramba! sabe? Tem aluno de 4 anos de idade. Então, assim, é a arte mais inclusiva de todas. E estudar um instrumento junto ajuda? Ajuda bastante. Tipo piano? Principalmente piano. Principalmente. Você começou tocando piano também, né? Quando Sim. criança. Eu estudei muito cedo piano, né? Comecei com 5 anos de idade a estudar piano. Incentivo dos teus avós, dos teus pais? Da minha mãe. Da tua mãe. A minha mãe queria muito. Era o sonho dela que tivesse uma pianista clássica. Legal. Né? Que lindo. Mas depois ela me desmotivou. Por quê? Eu acho que falaram pra ela que não dava em nada esse negócio de ser musicista. Aí quem começou a me motivar foi os meus avós. Aham. Eles começaram a me motivar. Ah, porque viram que você tinha um grande talento e não podia ser desperdiçado, né? Sim, tanto que, assim, eu tive que... Eu sou formada em outra área, né? Do que você é formando? Em administração. Ah, Né? Ah, mas serve pra qualquer coisa esse curso. Serve pra qualquer Inclusive coisa. pro que você faz hoje. É, Sim, gerenciar a tua própria nossa, se carreira. eu sei gerir o meu negócio, Uhum. graças Princípios da a... administração. que eu fico assim, abismada, assim, que há uma diferença eu por ter administração e de um amigo meu que não tem administração, não sabe gerir o negócio da melhor Você forma. percebe dificuldade para aquilo que não é relacionado ao canto, enfim, Sim, às aulas. vocês verem, né, o que... Não, mas com certeza, eu acho Mas que aí serve você pra frequentou depois a escola de música, né? Eu fiz a escola técnica Valquíria Lima, Uhum. né, lá no Amapá. Também fiz a escola técnica, mas teve um período que eu tive que fugir para poder fazer a escola técnica. Como assim? Porque fugir? minha mãe não queria, Não? não queria que eu fosse cantora. tudo. Ah, aqui em casa é piano. De jeito nenhum. Deixa ela contar a história dela. Não vem com esses teus desvios. Eu achei engraçado porque ela falou do piano. Né? Não, aqui em casa é piano. Não tem essa de volta. Não, quando eu tava, ela não queria, de jeito não, eu não quero filha artista. Para ela era o fim ter uma filha artista. E depois? Ela só foi aceitar quando eu apareci na TV Nazaré, na época, fazendo Fantasma da Ópera, que era um musical, que eu fui fazer escondida. Gente, Fantasma da Ópera me arrepia, cara. Eu acho um dos musicais mais incríveis. E qual era a tua idade aí, nessa época? Aí eu tinha uns 16, 17 anos. Nossa. E aí chegaram, né, da delegacia, porque ela é delegada de polícia, era na época, que agora é aposentada. Chegaram, sua filha, sabe, falando Maravilhas coisas de maravilhosas de mim. Vanessa, que história é essa? Ela foi me indagar, né? Como eu não soube que você... Aí ela não tinha como descobrir, porque eu não sabia que ia ser televisionado, Claro. Gente. né? Se eu soubesse que ia ser televisionado, eu acho que eu não tinha ido fazer. Caramba. Teria descolorido o cabelo para não ser reconhecida? Nossa, na época ela pegava muito sério, muito pesado. Porra, Ela delegada ainda. não... Ela... Rígida. rígida, ela não me apoiava na música. E aí o que aconteceu? Fiz cursos que, gente, não era o que eu queria. Eu fiz o que a vontade, eu fiz realmente a vontade dela. Uhum. Até que veio o André Matos para me dar aquele ânimo, Salvar aquela ali. força. E aí eu larguei tudo. E assim, eu precisava de alguém para me falar, olha, você tem a possibilidade de seguir nisso, sabe? Para mim ele foi crucial. Então eu larguei tudo para viver de música. É orientação musical, né? Você Orientação. Me Exato. deu aquele empurrãozinho que precisava, que eu empurrei o microfone agora. Eu dei aquele ele foi quem te deu um empurrãozinho que você precisava e depois dele
ou não sei se antes, você teve aula com grandes cantores também, né? Eu tive aula com Carlos Colombara, que era um cantor italiano, Nossa. né? Nossa, foi uma série de cantores que eu tive aula, assim. Tava vendo aqui a Neide Thomas. Neide Thomas, sim, a Neide Thomas, eu fiz Turandot, fiz óperas com ela, fiz Turandot, fiz La Traviata, Que show. A Ivana Esperança, da Argentina. Ivana, da Argentina, Quem mais? Quero ver aqui, ó, Véria Vigário do Pará a também, que Vera era de Vigário. lá. E aqui em Curitiba, quem hoje você admira, quem você acredita, poxa, essa pessoa aqui de Curitiba tem um potencial incrível, gosto, admiro. Quem é? Olha, muita gente daqui, mas assim, inclusive eu tô tendo aula com ela, que é a Márcia Kaiser, né? Tua professora. Ela é minha professora, porque assim, a gente é eternamente aluno, né? Você é a professora, mas você também é aluna, né? Eternamente aprendendo. E durante a pandemia, como é que foi esse negócio, assim? Rolou aula virtual? Nossa, as pessoas não queriam muito ter aula online. Online. E assim, perdi boa parte dos meus alunos na pandemia, né? E tive pouquíssimos. Eu sobrevivi assim, não sei como eu sobrevivi, eu acho que foi uma ajuda divina mesmo, porque tava ruim mesmo. Você chegou a encontrar sua mãe? Você teve esse contato com a sua família ainda lá ou não? Não cheguei a ir para lá, fiquei sozinha mesmo aqui em Curitiba. Nossa, que período, hein? Complicado. Foi para nós músicos, porque assim, já pensou, a gente sempre fazia, todo final de semana fazendo casamento. Aí sempre tinha ópera, tinha recitais. Sempre tinha tudo, né? Uma movimentação cultural agitada, né? Sim. Curitiba- Numa cidade que respira cultura, né? Que música está muito presente, né? Sim, e eu tinha muito aluno, sabe? Antes, muitos alunos. Eu perdi na pandemia mais da metade dos alunos. Caramba. E você sabe que, assim, é claro, aqui a gente perguntou por conta da música, né? Mas às vezes a gente não percebe que tantos ramos foram prejudicados, né? Foi. Digo, bom, os restaurantes e os músicos, o pessoal de eventos, esse acho que é o que mais a gente ficou sabendo mesmo, né? Mas até pela questão financeira mesmo, que foi o que pegou muita gente, né? Porque foi um efeito dominó, assim, né? Sim. Os escritórios de advocacia, escritórios de contabilidade, todo mundo complicou a vida geral, né? Nossa, complicou. Mas eu acho que ninguém complicou tão forte quanto o pessoal que dependia dos eventos, né? Gente, eu que dependia dos casamentos que eu fazia, né? Porque não somente casamentos que eu fazia recitais, mas fazia também... sempre cantava nas igrejas. Maestros me contactavam para cantar, para dar uma força nos corais ou para fazer solo, sabe? E caiu, gente. Zerou, né? Nossa. Porque se fosse só caiu, né? Zerou. Como que tá essa retomada agora? Ai, tá incrível. Tá indo legal, né? Nossa, tá muito legal, assim. Eu já não sei onde colocar aluno. Ai, que coisa boa! Tá tão bom, assim, que eu não sei onde colocar aluno. Queria estar cantando mais, sabe? Mas você tá com 2 bandas? 3 bandas? 2 bandas. 2? Mas queria estar cantando mais, que agora que tá retomando os casamentos, sabe? A minha mãe tem um grupo de casamentos, né, que canta lá em Santa Catarina, e eu acho tão bonito. Só que ela me contou uma coisa, que depois de muitos casamentos, enfim, ela não se emociona mais. É difícil conseguir fazê-la chorar, por exemplo. Ela não chora. Porque acho que ela segurou durante tanto tempo, ver momentos tão emocionantes. Contigo é assim também? Olha, Ou você eu se já deixa passei por emocionar? situações muito engraçadas, né? Teve uma vez que eu fui contratada para cantar num casamento comunitário, né? Sei. E nisso que eu fui contratada, tinha uma moça que era desdentada e estava na minha frente chorando porque eu acho que aquele homem tinha enrolado ela. Só que ela estava na minha frente e eu não conseguia, Meu Deus! me concentrar. E eu não sabia se eu ria ou se eu cantava. E ela chorava de boca aberta. Tô tentando imaginar aqui, tá? Sabe? Viu?
Não, tem umas situações muito legais, assim, que a gente leva pra vida, né? Essa aí eu nunca vou esquecer. Mas de você chorar junto com a noiva? Nunca chorei. Não, eu Conseguiu só se concentrar. acompanho o noivo chorarem. Mas chorar... Agora, rir, eu já ri bastante. Já? Eu já ri bastante. Tem coisas que não tem como segurar, né? Não tem como segurar. A minha mãe conta também que o grupo dela já foi convidado para cantar em velório. O cara gostava tanto do grupo, que a família chamou para fazer homenagem na última lá, né? No último momento, junto ao corpo, lá, todo mundo no cemitério, e veio o grupo cantar em cantando. velório, hein? Aham. Você já cantou em velório? Olha, eu já fiz tudo. Ah, conta Eu aí. já cantei até estilos que você nem imagina, porque a gente Axé. precisa. Já cantei em axé. Já cantou reggaeton? Não. Ainda não? Ainda não. Já cantou funk? Já cantei. Não, funk não, mas assim, eu já cantei estilos assim como Aham. axé, algumas coisas assim, porque eu precisava do dinheiro, sabe? Sim. E rola uma improvisada, assim, no meio do axé, assim, sai um... só pra Nada. E nisso, na época, eu não falei pra ninguém. Não, né? Ninguém Colocou ficou um sabendo. bigode, um óculos com nariz e bigode Nossa, pra não fui ser fazer. conhecida. Foi fazer muito pela necessidade, né? A gente faz algumas coisas assim. O Tchan é pagode, né? Axé, sabe, antigo, né? Aham. Tinha aquele que era super famoso, Netinho. Netinho, Bandaé, Varaqueto, Caramba! entendeu? E lá de cima, tipo, banda Carrapicho. Então, Calcinha a gente preta. é mais no Amazonas, o pessoal gosta mais, né? Ah, tá. É porque é mais forte no Amazonas. Bate forte o tambor. Isso, no Amazonas é bem forte. E o nosso Amazonas é incrível, né? Que também tem um teatro de ópera maravilhoso no A Amazonas. cultura lá é fantástica. Muito. Em Belém do Pará, nós somos, desde criança, assim, educados para aprender as danças típicas, Uhum. né? A gente sabe o carimbó, o siriá. Ah, eu Desde adoro o carimbó. carimbó. Acho lindo. Sabe? Já vi. Já viu? Já, acho lindo. Fotografei o carimbó. Já fotografamos também. Vocês gostaram? Muito. Ai, que legal. Muito. Nossa, eu sou apaixonada pela cultura da minha terra. Cara, é fantástico. Eu adoro a tua terra, assim. Acho que tem coisas de lá que eu não conheço ainda, mas eu tenho muita curiosidade. E a gente é educado desde cedo, assim, a gostar da nossa cultura de lá. Que delícia. Até os banhos de ervas. Sim. Desde criança a gente é acostumado com banhos de ervas, que é muito indígena, né? Do indígena, isso, né? Então, a gente é educado dessa forma, a valorizar a nossa música, né? E a valorizar, nossa, tudo. O Brasil tem patrimônio uma cultural riqueza. ali Patrimônio cultural. Mas o da Brasil região. tem uma riqueza cultural muito incrível, assim, né? Você tem características bem diferentes e bem marcadas em cada região. E cada uma com seu valor, né? Inclusive o axé, né? A gente brincou aqui, mas tem seu valor e é maravilhoso, né? Pra galera toda da Bahia, enfim, a galera que curte e que tem uma legião de fãs, né? Existiu aí um movimento grande nos anos 90. Anos 90. Eu ouvia muito, inclusive, axé na época da faculdade, gostava muito, mas eu sou muito eclética. Eu gosto de tudo que é tipo de música. Eu gosto desde a ópera até a música gauchesca, para mim tem um significado grande. Gauchesco, no caso, o Crisium. Gauchesco, né? Não, amor, eu tô falando dos serranos, né? Ah, Tô tá, falando- esse gauchesco. É. Nossa, Paulo Sérgio. Não, eu brinco porque no ano, bem no ano da pandemia, O último 2020, show antes da o último pandemia. show antes da pandemia foi do Crisium. Não sei se você conhece a banda, Não, eu né? adoro o Cris. Pesadíssimo, O Cris né? é maravilhoso. E é gaúcho, né? Gaúcho. É gaúcho. Cara, que é o que me orgulha muito é banda desse naipe brasileira, né? E aí o show foi no Jokers, né? E aí ela, assim, respeita todos os estilos, mas não é de chegar em casa e escutar um metal tão extremo, né? Não, A hora chego que no Black começou, Sabbath, a hora Iron que Maiden, começou ok, o mas bumbo da bateria. alguns eu fico assim, né? E aquele bumbo. E a guitarra. Deu 15 segundos, ela olhou pra mim e falou: Meu, foda pra caralho. Não, metal é. O Max é muito bom. Ele é muito. Eu já fiz bateria, né? Fiz um tempo
E eu fui pro workshop de bateria do Max. Fiquei, assim, impressionada. Não, os três são... Não tem o que falar, né? Os Como três que são faz incríveis. aquilo, gente? Não, é Tem um demais, domínio. né? E aí deu mais, sei lá, um minutinho, ela olha pra mim. Show mais foda que a gente já foi, hein? Não ouviu, né? Porque aquela barulheira. Massa. Show mais foda que a gente... Cara, é muito potente. Falei, meu, você é um metal, Não, né, é cara? Vou animal, falar o animal. quê, né? E, aliás, e aí me veio uma curiosidade. Dentro dos estilos ali, dos tipos de voz, né? O gutural tem um encaixe específico ou não? Porque, na verdade, acho que ele pode ser gutural, médio também, né? Não necessariamente... Pode ser médio. Tem gutural, médio, agudo Pois e é, eu já vi o também. super grave. Tem só que assim, tem que ter muito cuidado com o estudo dos drives, né? Uhum. O que acontece? Você precisa ter um bom conhecimento de fisiologia vocal. Uhum. Porque a região que é feita é na laringofaringe, que é uma região, né, gutural. Essa região ela é um pouco periculosa. Claro que a gente tem, né, alguns ajustes nasais, mas é muito complicado, assim, não é qualquer pessoa Que faz o gutural. que pode fazer, mas não é qualquer pessoa que ensina de forma correta o gutural. Não, e os drives em geral. Há uma diferença, provavelmente, de você fazer um gutural e terminar o show sem voz ou fazer o gutural e terminar o show falando Exatamente. normalmente. Exatamente. Essa é a diferença, então. É uma diferença. E no estilo ginger, assim, você precisa de algum aquecimento especial ou você conseguiria... Eu sei, você quer Olha, ela Claro, com uma voz dessa aqui do meu lado? Ai, gente, então. Eu já não me lembro de mais nada, né? Mas apagou aqui. Mas vamos dizer, assim, você conseguiria soltar um gutural sem um aquecimento específico para ele? Ou precisa, né? Digo, eu geralmente faço, né? Porque para evitar que eu me machuque, né? Ah, claro. O que diferencia um bom gutural pro teu ouvido de um gutural ruim? Existe desafinação extrema num gutural? É isso que Gente, eu a maioria queria das saber. pessoas que eu conheço que fazem gutural são desafinadas. Olha, Sério? mas são É. desafinadas na voz normal e faz um bom Nas gutural? vozes normais. Ou ela Num faz... vocal limpo. Ah, tá. Mas um gutural ruim, assim, como você definiria? Tem como? Olha, o gutural ruim é aquele que não é saudável, né? Que realmente machuca. Tem vários tipos de guturais ruins, né? Mas eu acho que um gutural ruim, por exemplo, quando faz aquele vocal mais voltado somente pro fry. Uhum. Fry? Né? Sem outros ajustes que são necessários, né? Mas é bem perigoso, na Então, verdade. vamos lá. Tentar ser até um pouco mais direto. Cannibal Corpse, conhece? Eu gosto É um bom gutural? Eu gosto do... Ai, qual é o nome dele? Me sumiu também, o Senhor Pescoço. É o pescoção lá. O Chris... Chris Barnes. Não, Não. Chris Barnes é o primeiro. Isso. Foi pro Esse é o Six Feet Wonder, né? É o Corpse Grinder. Corpse Grinder. Eu gosto bastante do Corpse Grinder. Nossa, eu acho... E o gutural. anterior, você gostava mais, gostava menos? Na verdade, eu gosto mais do Chris Barnes. Eu sempre gostei e aprecio o trabalho dele no Six Feet Wonder, que é Six Feet Under, sim. né, muito Nossa, legal. Eles têm um disco de cover do AC/DC, já viu? Não Nossa. vi. Dois, aliás, eles têm 2 covers de AC/DC. Sério? Que Maravilhosos, massa. no estilão Nossa. dele, né? O Chris Barnes, eu acho ele muito, muito foda. E são vocais diferentes, né? Digo, até quem não é da música, quem não canta, talvez consiga perceber, né? Porque o do Chris Barnes, ele é um pouco mais pra dentro, ele é um pouco mais grosso, eu diria, né? É mais grave. Ele é mais... E o outro é mais gritadão, assim, né? Mais... É mais médio, né? Né? Depende. Geralmente, o vocal... Os agudos são aqueles screamos, né? Principalmente quando tem banda de black metal, que é mais aberto. Sim, é mais... É o mais agudo. É o vocal, é o que eu mais aprecio fazer, na verdade, né? Aí tem os médios e tem esses mais graves de mais bandas, cheio, mais encorpado, cheios, né? mais encorpados. O Crisium, dá pra chamar de gutural também? Porque eu acho que a voz dele é tão potente e natural. Não, é gutural também. É gutural também, né? É gutural. O Crisium
Não sei agora, né, como é que eles estão, né, que faz muito tempo que eu não ouço Crisium. Nossa, tá cada vez melhor. Mas na época que o Moisés, né, Uhum. cantava gutural. Eu pergunto porque ele não é aquela pessoa que canta grosso e vai na padaria e fala, me vê 2 pães. Ele tem um vozeirão, né? Ele é o cara que e ele não força, você percebe que nas entrevistas dele, que ele tem uma voz mesmo que é assim, né? Sim, Puta vozeirão, né? sim. Outra coisa agora, mudando completamente, você teve uma professora argentina, não é? Sim. Cantou alguma coisa em espanhol com ela? Não, Oxi. só tive aula com ela. E tem alguma coisa em espanhol que te agrade? Tem um repertório, assim, de chanson, que são músicas francesas. Uhum. Legal. Tem um repertório de Lied, que são músicas alemães. Tenho até no meu repertório música polonesa. Olha, Mas Behemoth ela canta. e eu não tenho espanhola. Olha. Nenhuma. Não, e latina tem tanta coisa boa, Tem coisas tem maravilhosas. tanta coisa legal. E me veio uma outra coisa agora, que eu já estava aguardando desde aquela hora. Assim como você cantou a ópera da Lana, assim, nunca veio uma ideia de, sei lá, transformar uma galinha pintadinha em ópera? Ópera. Olha, Ópera quando- para crianças. quando eu Muito era legal. guria, eu já fiz umas brincadeiras assim, né? Mas Tipo? hoje em dia, de pegar É um produto, umas hein? historinhas assim aleatórias É um e fazer produto. uma ópera. Ai, que legal. Eu Até acho que que uma venderia professora muito bem. minha... Aham. É que professor de canto lírico geralmente os antigos São exigentes. eram muito exigentes. Até que uma professora minha me deu um corte assim tão Ih. grande. Você pare de banalizar a sua técnica vocal. Exatamente. Poxa. Pô, mas E eu o acho que era que você venderia estava muito isso. cantando que ela ficou tão chateada? Era qualquer coisa assim que Propaganda de margarina, você eu estava tava cantando em ópera. brincando. Eu ficava o tempo todo brincando. Ah, de certo ela pensava que você não levava a sério o que ela te ensinava. Sim, provavelmente. Agora, uma coisa que a gente percebeu é que na nossa geração, né, não tínhamos aí o YouTube, o TikTok, o Instagram. E nessa geração mais recente, aí eu digo dos últimos 10 anos, nessa última década, a gente viu surgir pessoas com vozes bem peculiares, eu diria, e acabando e fazendo, exagerando, né, um certo abuso, como o caso da Melody. Queria que você me contasse o que você acha da Melody. Ai, Tecnicamente, fala. Vamos falar Ah, tecnicamente. eu não sei como ela tá hoje, né? Eu não Mas imagino. o que você achou daquele início dela? Não foi Falsete exagerado? dela. Tadinho, nossa, eu acho muita coisa assim errada, né? Começou errado, não Começou errado, sem orientação. Eu não sei como aquela criança não se machucou. Tanto que eu tenho muito cuidado no repertório para criança. Eu não gosto de adultizar crianças. Uhum. Não dou repertório que não é para a idade. Perfeito. Não dou técnica que não é para a idade. Não é compatível com, Não é com não- o desenvolvimento justamente. da garganta de uma criança. Da naquela idade. criança. Eu tenho que respeitar. É um cuidado, gente, muito grande com isso. Eu não posso. É uma irresponsabilidade muito grande. Tem professores de canto que estão adultizando, estão fazendo com que essas crianças cantem repertórios que ainda não condiz com a idade, porque ela ainda está em desenvolvimento, Uhum. né? Está em desenvolvimento muscular, tem muita coisa assim que a gente tem que respeitar o momento. E ela está em desenvolvimento também. Né? Sim, o momentinho dela é aquela voz infantilizada. Quais E são os danos que isso pode causar? Olha, vários danos. Pode ser danos assim de tanto o mais tranquilo, que é um inchaço na prega vocal, sabe? Até um nódulo, né? Então, vai de um inchaço até um nódulo. É muita coisa que dá para acontecer que pode trazer danos, sabe? E faz com que essa criança não consiga fazer mais tarde aquele repertório De adulto. de adulto. Vai fazer, mas com dificuldades. Então tem que ter prudência. Tem que ter prudência. Existe dano irreparável, assim, causado pela má utilização da voz? Até irreparável, tem alguns, por exemplo, alguns cantores, que eu não vou citar nomes, né? Claro, que não, nem precisa.
mas que não voltaram a ter a mesma atividade como antes. Nossa, por mau uso da voz. Pelo mau uso da voz. É necessário técnica vocal, né? Eu me lembro quando eu era criança também, a gente brincando nessa de cantar agudo, imitando o Edson Cordeiro, não sei o que, a minha mãe já vinha puxando na nossa orelha. Você vai estragar a voz, menina, não faz isso que você vai estragar a voz. E estraga mesmo, né? Com a má orientação, estraga, Flor. O estragar a voz, que ela queria dizer justamente, é causar danos irreparáveis nas cordas vocais. Sim, né? tem crianças hoje em dia com fenda, Caramba! com vários problemas, assim, que não deveria ainda ter, né? Problema na fala, né? Sim. Porque, na verdade, assim, as pessoas têm o seu próprio mecanismo de aprendizado. E é engraçado isso que eu no meu estúdio, eu vejo muito isso nos meus alunos. As dificuldades que eles possuem hoje na fala foi pela má formação quando criança. Então, eu tenho que trabalhar essa má formação. Caramba. Foi o mecanismo que ele conseguiu para aprender a falar. Mas agora precisa adaptar. Precisa E corrigir. adaptar e corrigir. Você lembra do caso, não sei, talvez você nem tenha ficado sabendo do caso do vocalista da banda do Testament, que ele ele foi diagnosticado com câncer de garganta ou de língua, acho que foi de garganta. Nossa, Depois não soube. aos, sei lá, 40 e poucos anos, né? E a família dele, indígena, americana, né? Diz que tentou de tudo que tinha de tratamento e o médico falava que o câncer só progredia, no sentido de desenvolver o câncer, né? Aí, uma hora, não sabendo mais o que fazer, ele foi pros xamãs lá da tribo dele e o xamã resolveu o problema dele. Diz que depois de um tempo, ele voltou, fizeram uma reavaliação e voltou, diz que regrediu o câncer. Caramba. Totalmente. E hoje o cara segue com a banda normalmente. É a história que ele conta. Mas eu acho que a fé é capaz de qualquer coisa. A nossa mente, ela é incrível, né? Uhum. Eu acho que a religião veio para fortalecer a nossa mente. Então, eu acredito que deve ter realmente feito um ritual que fez com que ele acreditasse naquilo e ele mesmo se curasse. Eu acredito muito nisso. Muito louco isso. É muito legal. Agora, a Lana falou dos exageros, às vezes, que umas pessoas cometem. Quando você assiste, não sei se você tem costume de assistir esses programas de cantores. Isso, por exemplo, sei lá, Você já The foi pro The Voice. Voice? Nunca foi. Ai, tem curiosidade? Sabe que eu já pensei muito em ir? Já. Só que sempre tem um aluno meu que tá querendo ir, aí eu fico. Aí eu sempre dou para trás. Uhum. Mas eu já pensei em ir, sim. Mas assim, você percebe muito Tem uma voz linda. defeito, assim, por exemplo, das pessoas, de repente, Seria uma boa jurada. chamam. Não, de repente, sei lá, um deles bate lá, pum, tua voz é linda, não sei o quê, você não olha assim e fala, porra, mas o cara deu um. Ele baixou, ele foi um semitom ali, meio estranho. É frequente isso? Sim. Tem. Te incomoda. Eu sou jurada, né? Num show de calouros do Sheridans. A mãe da Lana também é jurada nos festivais do interior. Muito legais. Uhum. E aí? Gente, é complicado lidar com essas coisas, né? Você tem que cuidar das palavras que você vai cuidar usar. com as palavras pra Sim. gente não machucar, né? Sempre e um não continue acabar estudando. Com o sonho. Continue estudando, é sempre bem-vindo, Mas né? você sempre vê, gente, que pessoas concordam com situações que não estão de acordo, entendeu? Uhum. Nossa, foi ruim. Se você for julgar pelo técnico, você vê que foi ruim a apresentação, sabe? E a pessoa tá deslumbrada, ela com o quê? Aí a gente vê o quanto, assim, tem uma limitação em relação ao conhecimento. Né? Mas agora, quando você tem um conhecimento técnico no negócio... É outra pegada, história, né? Outra né? coisa. Mas é isso aí. Eu adorei que você veio, que você topou vir aqui contar um pouquinho da tua história. E eu queria que você deixasse para as pessoas um recadinho final, um convite para quem tem o sonho de cantar, que pode se jogar, né? Porque eu acho que com uma boa professora, uma boa técnica, tem saída, gente.
Então, assim, eu gostaria muito de agradecer vocês pelo espaço, né? De poder falar da minha carreira. E o que eu falo assim, nunca desista dos seus sonhos, acredite nos seus sonhos. Mesmo que algumas pessoas cheguem com você te desmotivando, mas a força está dentro de você e você pode tudo que você quiser. Isso aí. E as tuas redes sociais? No Instagram, Vanessa Rafaeli Cantora. Vamos deixar aqui embaixo pra galera depois procurar também. Tem canal no YouTube? No YouTube também, Vanessa Rafaeli. E Facebook também, Vanessa Rafaeli. 2 L's e Y. E das bandas? Fala aí. A Last Eternity, que é uma das minhas bandas. E Nightwish Cover BR. Show! Fechou, é isso aí. Então, vamos encerrando por hoje, infelizmente, né? Porque é uma conversa que dá para ir bem longe, é uma conversa muito gostosa. Mas, como tudo tem que acabar, então, meus amigos, por favor, não se esqueçam de dar aquele like maroto no nosso vídeo aqui, compartilhe com aquele seu amigo, com aquele seu parente que gosta de quem tem técnica vocal e não daquela pessoa que só canta no banheiro. Faz um comentário educado também e nos falamos na próxima semana. Gente, estamos de volta semana que vem. Um beijo grande para todos vocês. Vanessa, obrigada de novo por você ter vindo. Gratidão. E a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau. Um abraço, até!